E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Escola de Fisiologia com o professor Agnello. Hoje eu vou trazer para vocês um trecho do meu mais novo curso, que está hospedado lá na Escola de Fisiologia na Hotmart, que é o treinamento físico para pacientes pós-Covid. Nesse trecho eu vou explicar as diferenças entre o exercício físico e o Covid, porque os dois seguem a mesma linha fisiológica, podemos dizer assim, mas têm efeitos completamente adversos. Eu acho muito importante nós trazermos esse conteúdo agora, já que nós estamos em um momento em que a população brasileira, por exemplo, já atingiu a marca de mais de 400 mil mortos. Isso representa 2% da população brasileira. Para muita gente, esse é um número insignificante. 2% é pouca coisa. Mas ao explicar isso para uma mãe que perdeu um filho, para um filho que perdeu uma mãe, né? Então é algo que a gente precisa conversar, dialogar a respeito. No mundo, até o momento, são 3 milhões de mortos. Eu consultei esse dado hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, no site da Organização Mundial de Saúde, e até o momento são 3 milhões de mortos. Então a gente não pode simplesmente cruzar os braços para uma patologia como essa, para uma doença como essa. Beleza? Então hoje eu vou te explicar aqui por que o exercício físico ele pode ser interessantíssimo para os pacientes pós-Covid e também porque ele é muito bom para prevenir quanto aos sintomas. Então, se uma pessoa pega Covid e ela tem um estilo de vida mais ativo, a probabilidade de ela ter alguns danos é bem inferior, beleza? Roda a vinheta que a gente vai ter um conteúdo muito legal hoje. Então, meus amigos, vejam como o exercício físico ele é maravilhoso para evitar sintomas relacionados à Covid e também sintomas relacionados à ansiedade e depressão, que infelizmente tem aumentado demais ali os índices de ansiedade e depressão durante esse período de quarentena. Então, este estudo, muito interessante, um estudo escrito por brasileiros ali do grupo da professora Edilamar Menezes, né, avaliou a relação, os efeitos ali do exercício físico para o cérebro durante o período de pandemia. Então, eles revisaram os mecanismos moleculares do exercício físico na saúde mental durante a pandemia de Covid e logo no início do trabalho, eles falam o seguinte, obviamente pautados na literatura. A infecção causada pelo novo coronavírus, tá, afeta as células do hospedeiro através da enzima conversora de angiotensina 2, que é um receptor de membrana celular para o coronavírus patogênico. E se não houver oferta e demanda de oxigênio suficiente, os pulmões serão afetados e essas alterações causarão danos a outros tecidos como o coração e o cérebro. Meus amigos, o que a gente precisa entender é o seguinte: o coronavírus, tá? Ele causa muitas sequelas nas pessoas e vocês vão ver que muitas pessoas morrem em decorrência das complicações relacionadas ao coronavírus. Muitas pessoas ficam internadas ali um mês, 2 meses e aí vem a óbito. Elas já não estão provavelmente mais com o coronavírus, mas elas estão com complicações relacionadas ao coronavírus, ao Covid. Então preste atenção no seguinte: às vezes a pessoa vai lá e tem uma pneumonia, né, tem um desgaste ali dos músculos respiratórios, esses músculos ficam enfraquecidos, não conseguem forçar o pulmão a trabalhar e aí a pessoa então precisa precisa ficar entubada, enfim, não resiste, vem a óbito, infelizmente. Isso pode acontecer. Então vejam só que
Quando uma pessoa ela faz exercício físico, é provável que a quantidade de que o consumo dela de oxigênio seja maior. É provável que o nível de condicionamento dela sendo maior, ela vá ser acometida, ou melhor, ela sofra menos os impactos do coronavírus. E vejam que eu estou falando que é provável. Por quê, pessoal? Afirmar algo com a quantidade de dados que nós temos hoje ainda é insuficiente, ainda não é tão seguro assim. As informações elas são muito contraditórias. A gente ora encontrar o exercício físico, ele vai ajudar muito. Ora a gente, opa, peraí que não é bem assim, né? Então a gente precisa ter determinada cautela. Mas aparentemente, pessoas bem mais condicionadas tendem a sofrer menos com os impactos do coronavírus. E agora a gente vai ver aqui como é que isso vai se comportar em situações, por exemplo, de isolamento somente. Então vejam só aqui uma coisa. O exercício físico, ele ajuda no estímulo, na síntese, na produção ali de proteínas que são chave para evitar que haja ansiedade e depressão, para que a pessoa desenvolva menos ansiedade e depressão, tá? Então vejam só aqui o seguinte: quando você faz tanto treinamento de força quanto treinamento cardiorrespiratório, você tem atividade muscular e o músculo produz determinadas moléculas, né, ou estimula a produção de determinadas moléculas que vão estimular tanto a neurogênese quanto a angiogênese, bem como a sinaptogênese. Tá? Vejam só uma coisa: uma das sequelas, tá, do coronavírus é justamente a perda de memória. Tem pessoas que perdem, que depois que se recuperam da Covid, esquecem das coisas com mais facilidade, coisa que não acontecia antes, tá bom? Vejam só, o exercício físico, então, ele ajuda a recuperar esses danos causados ali pelo novo coronavírus. Quais são moléculas aqui importantes que são sinalizadas pelo exercício para a melhoria então dessas funções aqui? O IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, a fosfatidilnositol 3-quinase, o BDNA-alfa, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, a quinase regulada pelo sinal extracelular. E olha só que interessante, o exercício físico ele diminui a atividade da glicogênio sintase quinase 3-beta, que é uma molécula que está envolvida com a morte neuronal. Então, mesmo que as pessoas fiquem em quarentena, mesmo que as pessoas fiquem isoladas, é interessante que elas façam exercício físico para evitar, por exemplo, a instauração de quadros de ansiedade que podem culminar com a depressão. Além disso, se nós formos buscar uma relação desse exercício com um potencial preparo, vamos dizer assim, um potencial efeito protetivo contra os sintomas da Covid, a gente pode visualizar isso aqui. O exercício físico, tá? Ele atua, como a gente acabou de ver, no sistema nervoso central. Ele atua estimulando aqui determinadas ações no sistema nervoso central. Mas a Covid também acaba interferindo de certa forma no funcionamento do nosso sistema nervoso central. A literatura ainda não descreve muito bem qual seria a relação do exercício físico no paciente com a Covid. Tá? Isso aí a literatura ainda não tem informação, até porque é uma doença que a gente pode considerar relativamente nova e precisam de pesquisas para fazer com que para que se identifique como o exercício seria eficaz para pacientes ali que foram acometidos e estão até o momento com a Covid. Obviamente, exercícios respiratórios feitos no leito ali por fisioterapeutas têm sido eficazes, principalmente para a melhoria da força ali, da plasticidade dos músculos respiratórios, mas no contexto geral aqui, trazido por exercício físico, prescrito pelo profissional de educação física, até o momento a gente não tem informações. Mas vejam só aqui uma coisa interessante, tá?
De que maneira a COVID pode então abalar aqui o funcionamento cerebral? A COVID vai se ligar que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 e isso causa uma inflamação, tá? Essa inflamação vai culminar com morte neuronal e transtorno de humor. Então a pessoa pode, de certa forma, sofrer ali determinados lapsos de memória por conta de morte neuronal, por diminuição das sinapses, e aí você perde comunicação entre esses neurônios, o que pode ser prejudicial, o que pode ser não, né? O que é prejudicial à pessoa, a gente tem que jogar limpo. Por outro lado, o exercício físico estimula a atividade da mesma enzima conversora de angiotensina 2. Só que essa estimulação aqui ela acaba sendo benéfica. Por quê? Porque a enzima conversora de angiotensina 2, quando em um ambiente rico em oxigênio, vai estimular a atividade do PGC1-alfa e do substrato que vai culminar com a produção de irisina. Isso vai aumentar a sobrevivência neuronal e melhora a saúde mental. O que pouca gente identifica até o momento é de que maneira essa enzima conversora de angiotensina vai ajudar nesse processo. E aí é o seguinte, ó, o exercício físico então estimula a enzima conversora de angiotensina e aqui a gente abre um leque para mostrar o que acontece depois desse processo. Vejam só, a enzima conversora de angiotensina 2, ela vai atacar e vai clivar a molécula conhecida como angiotensina 2. A angiotensina 2, pessoal, é uma enzima, é uma proteína que tem forte atividade vasoconstritora. Então ela vai atuar nos vasos ali, nos túbulos renais, por exemplo, estimulando vasoconstrição e aumento da pressão. Só que quando a enzima conversora de angiotensina 2 ataca a angiotensina 2, e veja o nome da enzima conversora de angiotensina 2. Quem que ela vai atacar? A molécula angiotensina 2. Então ela converte a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. E essa angiotensina 1,7 não tem uma característica vasoconstritora. Muito pelo contrário, ela tem uma característica anti-inflamatória, vasodilatadora e antifibrolítica, ou seja, inibe a fibrose, causa a vasodilatação e reduz a inflamação. Uma pessoa então que é treinada tem essa função, essa via metabólica aqui de maneira otimizada. Enquanto que uma pessoa que é destreinada, por exemplo, vai produzir a enzima conversora de angiotensina 2 em resposta ao COVID, vai ter um aumento aqui na atividade dessa enzima conversora de angiotensina 2 em resposta ao COVID, mas vai estimular muito mais a inflamação. Isso acontece principalmente em pessoas que já têm uma certa predisposição para algum tipo de inflamação, por exemplo, pessoas com obesidade, pessoas diabéticas, pessoas com doenças cardiovasculares, que já têm determinado índice de inflamação, determinado nível inflamatório ali, a COVID então acaba por complicar ainda mais a função dessas pessoas, as funções vitais dessas pessoas, tá? E isso obviamente vai culminar então com outras complicações, e também é por isso que as pessoas que são consideradas de grupo de risco recebem essa classificação, porque ela já tem um ambiente inflamatório ali favorável a um aumento dos efeitos da Covid. Então, pessoal, nada melhor do que você prescrever o treinamento físico ali para as pessoas que estão em casa, prescreva o treinamento para os seus clientes, para os seus pais, para suas mães, coloquem as pessoas para se exercitarem, além de evitar quadros de ansiedade e depressão, você também ainda tem a possibilidade de retardar, diminuir, de atenuar as complicações relacionadas
a Covid. Meus amigos, como eu falei para vocês, esse é apenas um trecho, tá, de uma das aulas do curso de treinamento físico para pacientes pós-Covid. Tá? Nesse treinamento, nesse curso, eu falo de diversos outros aspectos relacionados à sarcopenia, ao enfraquecimento dos músculos respiratórios, enfim, tem muita coisa. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, eu peço para que você já dê a sua curtida, para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações. Se possível, compartilhe essa informação com mais pessoas para ajudar o nosso canal a crescer. Se você quiser aumentar o seu conhecimento relacionado à prescrição do treinamento físico com diversos outros fatores, treinamento para hipertrofia, para emagrecimento, para pessoas com diabetes, pessoas hipertensas, para idosos, eu vou deixar aqui na descrição um link para você se matricular na Escola de Fisiologia, que é a minha assinatura em Fisiologia do Exercício que está hospedada na Hotmart. Até o momento nós estamos com 9 cursos e este trecho que você viu agora é o trecho do 10º curso, é um trecho do 10º curso, que é o curso de treinamento físico para pessoas, para pacientes pós-Covid. Beleza, meus amigos? Então espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.